Olá, liceístas! Vamos dar início hoje à nossa última aula sobre literatura portuguesa deste ano letivo. Trata-se da produção contemporânea da literatura portuguesa. É apenas um painel para nós termos uma noção e não deixarmos de falar principalmente de dois importantes autores, um escritor e um poeta que valem muito a pena ter sua obra conhecida. Vamos dar uma olhada, observar quais são as informações que a gente precisa saber sobre que tipo de texto estava sendo produzido e em que circunstâncias, qual o contexto histórico dessa produção, porque interferem diretamente, e conhecer um pouquinho mais sobre esses autores e algumas de suas obras. Então vamos lá. A literatura portuguesa, no seu período contemporâneo, é demarcado da década de 60 até os dias atuais. Se vocês estão lembrados ainda do que vocês viram em literatura portuguesa, nós falamos que o modernismo, lá que teve início em 1915, aquela sua primeira geração, que era chamada de geração Orfeu, o orfismo, cujas obras foram publicadas na revista Orfeu e teve uma curta duração, mas um nome importantíssimo como o Fernando Pessoa. Ela teve sequência com a sua segunda geração, que vocês também já viram, chamada de Presencismo, cujo nome é originado da revista na qual os textos também eram publicados, que era a revista Presença. A finalidade das obras desses autores era seguir adiante com a publicação as ideias da primeira geração, que foram interrompidas, e os autores se focaram no texto literário. Era uma revista de literatura voltada para a literatura, ignorando completamente o contexto histórico de Portugal, e por isso eles vão receber duras críticas, né, por esse alinhamento, essa fuga da realidade. Mas a proposta dos autores era trabalhar literatura, né, única e exclusivamente. Então, essa segunda geração presencista, ela vai ser sucedida pela terceira geração, chamada de neorrealista, né, o neorrealismo português. Uma tentativa aí de ser contrário ao que era produzido pelos presencistas, os neorrealistas vão buscar o engajamento social dessa literatura, denunciando os problemas. Portugal vinha de uma grande crise, aquela troca da monarquia para a república não funcionou. Nós tínhamos uma situação econômica muito complicada, com muitas dívidas, a perda de algumas colônias vão trazer muitos prejuízos econômicos. Essa indefinição política, que foi sucedida aí por um golpe militar, né? O governo de Salazar vai ficar muitas décadas no poder. Então, era um período bastante conturbado, o povo passando por muitas dificuldades, e os autores desse período se envolveram na denúncia desses problemas. Muitos a gente sabe que sofreram perseguição, foram presos, não era uma novidade. Mas na sequência dessa produção neorrealista de 60 para cá, o que que nós temos? Como é que deu continuidade o processo de produção literária em Portugal? Nós vamos ter nessa época, de 60 até os dias atuais, a convivência dessas tendências, tanto neorrealista quanto as obras de tendência surrealistas, e uma grande diversidade que não se encaixam nem nessas, nem uma nem outra corrente dessa. Nós vamos ter de verdade cada autor escrevendo sobre aquilo que lhe agrada do jeito que achar conveniente. Dentro da prosa, basicamente ela vai ser uma prosa que a gente chama de revisionista, né? Vai revisar, fazer uma releitura crítica dos fatos históricos portugueses, buscando nesse momento a chamada ótica social, né? A visão da sociedade, não a visão oficial, para se contrapor justamente a isso que a ditadura dizia como sendo a verdade. A ditadura é chamada salazista porque o líder era Salazar. Tá? Ela vai durar até 1974, quando vai ocorrer a quebra dessa ditadura através da chamada Revolução dos Cravos. Mas existia resistência, mas devidamente abafada por como toda ditadura faz. Então, existiu uma visão oficial, essa ditadura, inclusive, que perseguiu os neorrealistas, que mandou queimar obras, né? Recolheu obras no mercado, que não achava interessante que a população tomasse contato, prendeu alguns desses escritores. Então, essa literatura da década de 60 vai buscar esse registro dos fatos sociais, não aquele que está sendo registrado oficialmente pelo governo, mas aquele que a sociedade observava. Então, essa é uma característica da prosa contemporânea portuguesa, revisionista. Basicamente, ela vai ter duas linhas diferentes. Quais são elas? Primeiro, nós vamos ter a chamada literatura de guerra mesmo,
né? Vai ser aquela cujos autores vão participar, inclusive, dos conflitos, especialmente nas colônias africanas. Então, eles vão combater nesses lugares e, a partir dessa vivência deles, eles vão trazer inspiração e até histórias para compor suas obras. O principal autor dessa tendência de literatura de guerra é Lobo Antunes. Não é uma novidade, vocês viram já que dentro da prosa neorrealista nós já tínhamos autores que também faziam isso, né? Então, nada novo. A segunda linha é a literatura de fundo histórico. Tá? Nós temos a de guerra e a de fundo histórico. A de fundo histórico é aquela que vai fazer justamente esse resgate crítico da história de Portugal, que não precisa ser o período presente. Muitos vão se voltar para épocas passadas também, fazendo uma releitura desse passado histórico português, que muitas vezes vai ser explícito, né, com nomes e contexto histórico conhecidos, e outras vezes vai ser uma reconstituição alegórica, né, quando a gente cria personagens que representam uma ideia, uma classe, não exatamente uma pessoa. E o principal autor vai estar presente, especialmente na literatura de fundo histórico. O maior escritor até o momento da contemporaneidade portuguesa se chama José Saramago. Ele viveu de 1922 até 2010, chegou a receber um prêmio Nobel de Literatura em 1998, acredito que tenha sido o único autor de língua portuguesa que já tenha recebido tal honraria. Ele escreveu poesias, escreveu peças, mas se dedicava basicamente com maior qualidade à prosa, tá? Dentro da prosa, ele escrevia crônicas, escrevia contos e também romances. Um livro dele que já foi adaptado para o cinema se chama Ensaio sobre a Cegueira. As obras dele têm uma atmosfera muito onírica, surpreendente, né? Uma tendência ou uma herança aí do surrealismo ou do chamado realismo fantástico, que é aquela obra que vai misturar fatos reais, concretos, personagens comuns como nós, eu e você, mas que vão enfrentar na sua realidade algo que seja surreal, que esteja sobrenatural, além da realidade. A mistura de fatos reais e fatos fantásticos, né, é o que a gente chama de realismo fantástico, né? Pode ser chamado só de fantástico também ou só de maravilhoso. Essa atmosfera que a gente chama de onírica, por quê? Porque parece que tem muito mais a ver com o sonho. Onírico quer dizer do sonho. Então, no sonho, realmente tudo pode acontecer. Você está numa situação cotidiana normal, de repente você voa. Não há aquela total realidade no sonho. Por isso a gente diz que é um universo onírico. Nesse ensaio sobre a cegueira, por exemplo, uma cidade inteira começa a ficar cega. Então, isso é um fato possível de acontecer. Até o presente momento nunca aconteceu. Então, para a gente não é possível. Qual é o contexto que é abordado na obra dele? Vai desde a época medieval, como eu disse, é de resgate histórico. Então, ele vai ambientar obras no período da Idade Média portuguesa, até conflitos contemporâneos, né, da época em que ele viveu. Então, é um salto aí de séculos de história. Então, tem obra dele que se passa na Idade Média, tem obra que se passava no século XX, enfim, ele faz um resgate histórico tratando de temáticas da sociedade portuguesa. Quais são as características dele? Basicamente, ele faz uma reflexão sobre a legitimidade das instituições oficiais dentro de sua obra, porque Saramago era um sujeito naturalmente contestador. Tá? Então, ele se dizia ateu, por isso ele questionava a religião, ele questionava o governo. Era legítimo aquele governo que eles tinham em Portugal, um ditador? Quem disse que o povo queria ele lá? Ele questionava, obviamente, os militares que governavam seu país. E, além de fazer essa reflexão sobre essa legitimidade dessas, de uma certa maneira, as forças que dominam a gente, a nossa vida, a religião, o governo e os militares, no caso de Portugal, ele também refletia sobre a condição humana do mundo contemporâneo, de maneira geral, os problemas que o ser humano enfrentava. Tá? Então, como eu disse para vocês, ele era contestador por natureza, contestava todas as regras, foi um dos autores que se opôs radicalmente às convenções de escrita. Então, ele morreu defendendo que o Portugal jamais deveria fazer acordo ortográfico, porque que ele iria mudar a língua dele para
a agradar a falantes de outros lugares que usavam a língua emprestada, né? Então, vocês terem noção de como era Saramago. Ele fazia duras críticas também à aristocracia que era ociosa, aqueles poderosos, os nobres, os aristocratas, que eram acomodados e deixavam que o país entrasse naqueles rumos. A Igreja Católica, então, principalmente, ele criticava demais, não só pelo fato dele ser ateu, talvez ele tenha sido ateu justamente por observar tantas coisas erradas na Igreja Católica em Portugal, que ele dizia que estava a serviço dos opressores e também era causadora de guerras, então ele era, de uma certa forma, contra até a religião. Quantas pessoas morreram em nome da fé, da religião? Então ele era contra esse tipo de dominação. Quais são os temas? Vamos lá. Ele fazia reflexão sobre os sistemas universais e atemporais, porque acompanham o homem desde sempre, que é a dominação e a manipulação política pelos poderosos, né, que fazem com as massas. A participação do povo na construção da história, ele tentou dar destaque ao povo que fica de fora, né, dos registros históricos, se coloca um grande conquistador, um grande libertador, um grande general, um grande rei, e o povo fica esquecido, né? Se vocês verem as grandes navegações, se fala o nome do capitão, mas não se sabe quem foram esses marujos que foram juntos, né? São totalmente ignorados. Ele destaca também aí a falta de consciência do homem, né? Que jamais, parece que nunca aprende, nunca cresce, nunca evolui. A incomunicabilidade, que é uma característica, né? Que ele trabalhou, por exemplo, no ensaio sobre a cegueira. Então, por que que nós vivemos em grupos e não conseguimos nos comunicar? A solidão também é trabalhada, o sentido da vida e da morte, as barreiras que se opõem aos mais profundos sentimentos humanos. O amor, a solidariedade, por exemplo. Nós sabemos a importância do amor, nós gostaríamos de ser amados, gostaríamos que as pessoas fossem solidárias conosco, mas o que nos impede tanto de receber quanto de praticar essas ações? Que barreiras são essas que a própria sociedade constrói? Tudo isso é trabalhado na obra de Saramago. Como é a construção textual? Ele é muito destacado pelo seu texto. Como eu disse para vocês, ele normalmente era não vamos dizer um sujeito do contra, mas era um sujeito que questionava, ele contestava as regras de uma certa forma. Então, isso vai ser visível no seu texto também. Ele utiliza na sua produção textual o que a gente chama de estilo oral. É como se fosse mais próximo da fala do que da escrita. Ele vai trazer isso dos contos da tradição oral de Portugal, né? Aqueles contos que eram passados de geração em geração de maneira oral, contadores de história. Nessa situação, o que é mais importante é a comunicação, eu conseguir passar a mensagem para vocês, não exatamente a correção ortográfica. Então, essa é uma preocupação que ele não vai ter. Inclusive, ele vai fazer questão de subverter. Por exemplo, ele nunca vai empregar a pontuação convencional. Dos pontos de interrogação, desistam. Tem textos que os parágrafos são todos reunidos, exige, obviamente, uma atenção tremenda do leitor, que vai ter que buscar sentidos para esse texto. Né? Ainda vai ter, além de conhecer a história, perceber as ideias que ele quer passar, ainda vai ter o trabalho de ajudar a construir o texto, certo? As frases e os parágrafos dele são super longos, né? Porque quase não faz uso da pontuação, como eu disse a vocês. Muitas das suas frases ocupam mais de uma página, certo? Inteira, usando vírgula, onde a maioria dos escritores usaria pontos para finalizar essas frases. Ele usa vírgula e segue o bonde. Muitos dos seus parágrafos ocupariam capítulos inteiros de outros autores, para vocês terem noção de como ele não tem preocupação ou faz questão de subverter as regras. As falas do narrador e das personagens costumam aparecer misturadas, como eu disse para você. O leitor vai ter o trabalho de organizar esse texto para que consiga compreender. Muitas vezes elas vêm separadas apenas por vírgulas, não temos aquela separação tradicional do narrador em relação aos personagens através de dois pontos e um travessão para separar essas falas. É tudo junto. Isso causa a sensação de um fluxo de consciência, né? Tudo muito rápido, passando como se a gente estivesse acompanhando falas e pensamentos. Muitas vezes nós nem sabemos se isso é fala ou se é pensamento. E o leitor chega, inclusive, a confundir-se com relação a isso. Quem é que está falando? Aquele diálogo é real ou será que foi só o pensamento da personagem também? Dentro da obra dele também costuma aparecer o que a gente chama de intertextualidade, que é quando os textos se cruzam, né? Um texto utiliza informações de outro texto, cita outros textos, menciona outro texto.
E isso vai acontecer com ele, tanto com relação a outras obras, que podem ser dele mesmo ou de outros autores, assim como ele vai utilizar personagens de outros autores, tá? Ele faz essa mistura também de muitos personagens reais e fictícios, é uma tendência de quem está trabalhando com resgate histórico. Então você vai imaginar diálogos, vai imaginar situações, a dar sua visão daquele fato. Então, obviamente, o que vai acontecer? Ele vai misturar personagens que existiram de verdade com outros que ele também pode criar. Vamos ver um trechinho aqui de Ensaio sobre a Cegueira, que é uma obra que foi publicada em 95, para vocês observarem a pontuação. O médico perguntou-lhe: nunca lhe tinha acontecido antes, quero dizer, o mesmo de agora ou parecido? Nunca. Aliás, nunca, senhor doutor. Quando a gente lê uma obra dele como esta, nós temos essa dificuldade e precisamos parar e refazer a leitura várias vezes. O médico perguntou-lhe: nunca lhe tinha acontecido antes, quero dizer, o mesmo de agora ou parecido? Nunca, senhor doutor. Eu nem sequer uso óculos, né? Perceberam que aqui, ó, era uma pergunta. Nunca lhe aconteceu isso, mesmo de agora ou algo parecido? Aí a pessoa responde: nunca, senhor doutor. Eu nem sequer uso óculos. Era ponto. E aí nós temos vírgula. Ele usa basicamente vírgulas, como toda a pontuação desse texto. E diz-me que foi de repente. Outra pergunta. Sim, senhor doutor. Como uma luz que se apaga, mas como uma luz que se acende. Nestes últimos dias tinha sentido alguma diferença na vista. Aliás, aqui a pergunta de novo. Ó. Nestes últimos dias tinha sentido alguma diferença na vista? Não, senhor doutor. Ele pergunta de novo: ah, ou houve algum caso de cegueira na sua família? Nos parentes? Aliás, na sua família? Pergunta. Dos parentes que conhecia ou de quem ouviu falar? Nenhum. Ponto. Resposta, né? Ele pergunta ao doutor: sofre de diabetes? De novo deveria ser interrogação, perceberam? Não, senhor doutor. Resposta. Outra pergunta: de sífilis? Não, senhor doutor. De hipertensão arterial ou intracraniana? Da intracraniana, não sei. Do mais, sei que não sofro. Lá na empresa fazem-nos inspeções. Deu alguma pancada violenta na cabeça hoje ou ontem? Não, senhor doutor. Quantos anos você tem? 38. Bom, vamos lá então observar esses olhos. Então, nós temos aqui o trecho que a pessoa está começando a perder a vista e vai se consultar. Perceberam? Nós percebemos que há uma troca de fala pelo emprego das maiúsculas, né? Mas a pontuação ela se resume a vírgulas e pontos nessa obra. De fato, precisa de muita concentração de quem estiver lendo. Os 4 romances mais importantes dele remetem a fatos da realidade, especialmente problematizando a interpretação da chamada história oficial, aquela que ficou registrada, mas que ele contesta, porque diz que não foi bem assim. Tá? Um dos romances mais importantes se chama O Ano da Morte de Ricardo Reis. Lembram de Ricardo Reis? O único dos heterônimos de Fernando Pessoa que não estava morto ainda, né? Oficialmente, Fernando Pessoa teria morrido antes de Ricardo Reis. E aí, quem matou Ricardo Reis? Agora nós vamos saber, né? Ele vai criar um romance falando sobre o ano da morte de Ricardo Reis, onde ele fala sobre as andanças desse heterônimo de Fernando Pessoa por Lisboa também. Outro texto importantíssimo dele é A Jangada de Pedra, do ano seguinte, 86. Nesse romance, ele questiona o papel ibérico na então comunidade europeia, através da metáfora que ele cria sobre a Península Ibérica que vai se soltar da Europa e encontrar o seu lugar entre a velha Europa e a Nova América. Personagens alegóricas, lembram do que falamos? Outra história de resgate histórico é a história do Cerco de Lisboa de 1989. Nele, ele conta a história de um revisor que se sente tentado mesmo a introduzir um baita não num texto histórico que ele está corrigindo para mudar o sentido dele. Tá? Lisboa vai passar na sua história por um grande cerco que vai durar muito tempo, a população vai passar muitas dificuldades. Uma briga ali entre dinastias. E ele reconta com personagens reais misturadas com personagens fictícias e cria aí uma situação de um revisor histórico. Né? Antigamente nós tínhamos muito historiadores em Portugal cuja única finalidade era fazer o registro da vida desses reis. E os nobiliários,
que era um livro sobre as histórias dos nobres. Então, todo mundo pagava alguém para deixar registrado para a posteridade quem foi essa pessoa, o que que ela fez. Todos os reis tinham esse escrivão, né, que fazia esse registro dos fatos históricos e deixava preservado na Torre do Tombo, que era o grande museu, assim, o grande biblioteca onde eles guardavam os documentos históricos de Portugal. Então, um desses revisores ali que estava contando a história se sente tentado em mudar toda a história de Portugal, colocando apenas um não, né? Nós temos aí o Evangelho segundo Jesus Cristo. Nossa, mas ele não era ateu? Lá vem polêmica, né, gente? Foi de 1991 essa obra. E ele faz o quê? Ele reescreve o livro sagrado da Bíblia sobre a ótica de um Cristo, mas um Cristo que não é Deus, que se revolta contra o seu destino e questiona até o lugar de Deus, do cristianismo, do sofrimento e da morte que a religião traz. Tá? Então, polêmica era com ele mesmo. Né? Na fase final de produção da vida dele, ele investiga os caminhos da sociedade contemporânea. Tá? Ele vai questionar essa sociedade capitalista, o papel da existência humana que, para ele, estava condenada à morte. Então, se volta mais para o seu mundo contemporâneo e deixa um pouquinho o resgate histórico de lado. Os enredos não se desenrolam mais em locais ou épocas determinadas e personagens dos anais da história vão se ausentar, vão sumir. As obras que ele vai fazer a partir de 95 são o ensaio sobre a cegueira, a caverna, o homem duplicado, o ensaio sobre a lucidez agora e as intermitências da morte. E na poesia? Então, se Saramago é o grande nome de Portugal, reconhecido internacionalmente através do Prêmio Nobel, dentro da poesia nós vamos ter tendências variadas, autores medianos e se destaca basicamente um autor. Vamos saber mais? Nesse período, como eu disse, houve grande diversidade estética, tá? Muitos autores experimentando outras formas de composição poética, assim como no Brasil, lembra das tendências concretas, né? Os concretistas, poema processo, a gente vai ter a literatura marginal, né? Tentativas, experimentações para tornar esse texto poético diferenciado. Lá também nós vamos ter a poesia de caráter social, ainda nessa de denúncia da sociedade, que também esteve presente aqui no Brasil. Muita influência pessoana, né? Fernando Pessoa é o poeta mais influente modernamente em Portugal, assim como Camões foi no período clássico. Nós vamos ter a poesia também filosófica lírica, né? De reflexões sobre a vida. E a metalinguística era uma tendência que o próprio Fernando Pessoa já tinha, né? O metapoema, utilizar o poema para falar da própria arte de compor versos. Como vai continuar a tendência portuguesa de fazer o quê? O que a gente chama de publicações coletivas, né? Muitas revistas circulando e divulgando esse material. Isso que veio desde a geração Orfeu, pela presencista, vai se dar tanto na África, na mesma tendência, assim como na sequência da literatura portuguesa, né? Muitos autores publicando seus livros em revistas. De 1940 até 52, nós vamos ter a revista chamada Revista Cadernos de Poesias, que era feita para quem não estava ali nem no grupo dos realistas, nem no grupo dos presencistas, né? Porque elas conviveram, elas são contemporâneas, né? Então, de 1940 a 52, quem não seguia nem a linha neorrealista, nem a linha presencista, publicava suas obras na revista Cadernos de Poesia. Quais eram as propostas? Eles tinham a proposta de divulgar a poesia que estava sendo produzida naquele momento, sem depender dessas duas escolas ou desses grupos aí, os presencistas e os neorrealistas. Durante os anos 50, nós vamos ter a publicação, né, a divulgação de revistas menores, de pequena duração, às vezes duravam 2, 3 anos e acabavam. Mas traziam a sua contribuição, que era a revista Távola Redonda, a revista Graal, a revista Tempo Presente e também a revista Árvore. Os surrealistas, dentro do texto, que eles não eram nem neorrealistas, nem presencistas. Os surrealistas eram aqueles que colocavam o eu profundo em destaque, né? Fazer aquela imersão na psique, no psicológico. Eles empregavam na sua poesia a escrita automática, então, o inconsciente, o onírico, né? O universo do sonho, das coisas misturadas, realidade sobrenatural. E também tinha como característica o que a gente chama de ser antirrealista, né? Porque não estava nem um pouco preocupado com a realidade ou retratar a realidade. Qual é o destaque contemporâneo, então, dessa poesia? Em Portugal, o principal autor que se destaca é o Davi Mourão Ferreira, que viveu de 1927 até 96.
Ele produziu textos em prosa, produziu poesia, fez ensaios também, escreveu para o teatro e também se dedicou à tradução, certo? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre Mourão Ferreira. Ele teve a colaboração ativa em jornais e revistas. Ele escreveu, por exemplo, o Diário Popular, para as revistas Seara Nova e até a Távola Redonda, que a gente já havia falado antes, e foi especialmente nas publicações nessa revista que ele começou a se destacar. Ele é considerado um dos maiores poetas contemporâneos portugueses do século XX. Ganhou notoriedade junto do grande público com poemas de sua autoria, principalmente porque eles eram cantados em forma de fado pela cantora portuguesa famosíssima chamada Amália Rodrigues. A poética dele, ela não tem nenhuma tendência à poesia social, né? Se ele foi cantado, né? O texto dele foi cantado em forma de fado, é sinal de que ele tem mais um pendor lírico, né? Tem mais a ver com emoções e sentimentos do que um texto de poesia social, certo? Então não temos essa característica na poesia de Davi. Ele buscava nos seus textos o equilíbrio entre a tradição, né, as características das tradições portuguesas e a contemporaneidade, a modernidade. Ele vai ter o que a gente chama também de intertextualidade de personagens nos seus textos em prosa e também de poemas, né? Citar um poema, outro poema ou da história da literatura portuguesa, resgatar esses textos através do texto dele. Alguns poemas dele vão ter uma tendência erótica, né? Bem mais sensual do que a poesia tradicional. Os temas principais dele são lírico-amorosos, né? Obviamente. Muito memorialista, recuperar suas memórias ou as memórias portuguesas, a meditação sobre a morte, o culto de alguns lugares, que era um espaço de reflexão do sujeito em processo de perda, né? Aquele afastamento tão comum desde o romantismo, né? De você se isolar para sofrer, para refletir, pensar. Então, esse culto aí de alguns lugares que vão trazer essa paz de espírito, um lugar para o qual o eu lírico se volta no momento de confusão emocional, né? Como tem gente que busca uma praia para se acalma observando o mar, ou vai para um parque, né? Cada qual busca uma forma de organizar suas emoções, seus sentimentos. Há aqueles que vão para o shopping comprar também, né? Hoje em dia. Mas não era esse o caso. Vamos ver um textinho dele. Se chama Labirinto ou Não Foi Nada. Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão. Podia ter sido amor e foi apenas traição. Tendência lírico-amorosa. Veja aí uma certa rima, né? Uma estrofação, um texto dividido em estrofes. É tão negro o labirinto que vai dar a tua rua. Ai de mim, que nem pressento a cor dos ombros da lua. Talvez houvesse a passagem de uma estrela no teu rosto. Era quase uma viagem. Foi apenas um desgosto. É tão negro o labirinto que vai dar a tua rua. Só o fantasma do instinto na cinza do céu flutua. Tens agora a mão fechada, no rosto nenhum fulgor. Não foi nada, não foi nada. Podia ter sido amor. Né? Observe aí uma situação de uma pessoa que não conseguiu alcançar outra. Né? Era uma relação que poderia ter evoluído, ter sido amor e foi traição, foi desgosto. Observar aí a preocupação, como eu disse com vocês, na estrofação, é texto dividido em estrofes. Nós temos a rima no final dos versos, né? Labirinto, precinto, rua com lua. A certa repetição de um refrão, né? É tão negro o labirinto que vai dar a tua rua. Então temos a sonoridade, não é tradicional, né? Mas totalmente tradicional, porque é uma linguagem mais cotidiana, mais comum. Mas tendência, né? Tem uma temática lírico-amorosa, sentimental. Aqui nós temos uma foto já da fase mais final da vida do Davi Mourão. Se chama Penélope e diz assim: mais do que um sonho, comoção. Sinto-me tonto, enternecido, quando de noite as minhas mãos são o teu único vestido. Olha a sensualidade desse texto. E recompões com essa veste que eu, sem saber, tinha tecido.
todo pudor que desfizeste como uma teia sem sentido, todo pudor que desfizeste a meu pedido. Mas nesse manto que desfias e que depois voltas a pôr, eu reconheço os melhores dias do nosso amor, né? Então, muita sensualidade, uma certa, né, um erotismo aí presente. Observe que ele faz o resgate de Penélope, né, que é a esposa de Ulisses. Vocês lembram da história da Penélope? Ulisses foi combater na guerra de Troia e como ele passou muito tempo fora, ela sofreu pressão para se casar. Ó, seu marido já morreu lá 10 anos. Só morreu, esse homem já morreu. Que guerra é essa que dura 10 anos? Vai ter que casar de novo para botar outro rei aí no lugar dele. E ela assim, tá bom, eu até aceito casar. Assim que eu terminar de tecer esse tapete que eu tô fazendo, eu caso, eu me decido a casar. Aí então o que ela fazia? Ela passava o dia tecendo aquele tapete e à noite ela desmanchava. E então, quando ela ainda estava nessa história de fazer e desfazer, dá tempo do seu marido retornar, certo? E ele está falando justamente, né, resgatando essa imagem da Penélope. Aqui o tecido que ele está desfazendo, que ela está desfazendo, na verdade, são as roupas que ele vai tirando, né? Mas nesse manto que desfias a roupa que vai tirando e que depois voltas a pôr, assim como Penélope, eu reconheço os melhores dias do nosso amor, né? Muita sensualidade nesse texto. Então, esse é o poeta contemporâneo até o presente momento, mas o poeta de maior destaque na literatura contemporânea portuguesa, certo? Para vocês saberem mais, o livro de vocês tem algumas informações básicas sobre esse período, né? Vão lá na página 283 do livro de vocês e podem ler um trecho do romance chamado Todos os Nomes e responder as questões sobre ele, tá? São basicamente de interpretação de texto, que nunca é demais, lembre-se do Enem, interpretação de texto é essencial. Esse trecho do romance está lá na página 284 até a página 287. Respondam, tirem suas dúvidas conosco através do e-mail. Bom estudo para vocês e até a próxima!